Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Nesse vídeo nós vamos comentar as questões de técnico judiciário, área judiciária do concurso do TRF da Terceira Região. Eu estou no meio de uma viagem, então eu tenho que gravar aqui da forma como eu posso gravar, por isso que nós não vamos ter aqui o quadro aparecendo no fundo, mas poderemos acompanhar aqui com a nossa tela. Então vamos direto para o comentário das nossas questões, diretamente aqui no nosso quadro, e eu vou trazer aqui para vocês já de imediato a primeira questão da prova de Direito Administrativo. Questão 21 fala para a gente assim, ó: o poder hierárquico é um elemento importante na coordenação dos agentes incumbidos do exercício de determinadas funções estatais. Tal poder está presente também na relação entre o governador de um estado e os prefeitos dos municípios. Errado, porque não existe relação de hierarquia entre os entes da federação. Letra B, pressupõe a faculdade de avocar e delegar atribuições, seja qual for a matéria envolvida. Quase isso, né? Nós temos dois erros aqui. Primeiro, que a avocação é uma medida de exceção, e segundo, que nem sempre é possível delegar atribuições. Por exemplo, se for uma competência exclusiva, não será possível. Letra C, impõe o dever de obediência, ainda que manifesta a ilegalidade da ordem recebida. Não, né? Você não pode... o servidor não se submete, não deve cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Letra D, permite a revisão de ofício dos atos dos subordinados, seja por razões de mérito, seja por razões de legalidade, ressalvados limites impostos pela lei. Agora sim, o nosso gabarito, letra D, não tem nem o que discutir isso aqui. Nós temos a possibilidade de realizar um controle, o poder de revisão, e esse poder de revisão envolve tanto o mérito quanto a legalidade do ato administrativo. Lógico que nós temos que excepcionar aquelas exceções previstas em lei, como por exemplo numa competência exclusiva do subordinado, em que o superior não poderá invadir a atribuição dele. Mas a regra é que o superior tem um poder de controle de legalidade e de mérito no sentido amplo dessa expressão. Letra E, explica a relação de controle que existe entre um ente da administração indireta e o órgão da administração direta responsável pela sua supervisão. Está errado isso aqui, porque não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Próxima questão, né? Então, letra D, não tem o que reclamar daquela questão. A Lei Federal 9784 impõe como critério a ser observado na atuação dos processos administrativos a vedação de aplicação retroativa de nova interpretação. Tal diretriz prestigia especialmente o princípio da segurança jurídica, que trata da vedação da aplicação retroativa de uma nova interpretação, entre outras situações que buscam assegurar a estabilidade das relações jurídicas. Gabarito letra A. Letra B, moralidade administrativa, eficiência, impessoalidade e autotutela não terão correlação com o tema do nosso enunciado. Avançando mais um pouco, agora nós vamos para a questão 23, para maior especialização na execução de atividades de sua competência. Os entes políticos podem promover a criação de entidades descentralizadas, que compõem a chamada administração indireta. No tocante à administração indireta, letra A, a empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivamente estatal. Até aqui tudo certo. Só que ela fala assim, ó, devendo revestir-se obrigatoriamente da forma de sociedade anônima. Errado. O obrigatoriamente aqui torna assertiva errada, porque empresa pública admite qualquer tipo de forma societária. Pode ser sociedade anônima, pode ser sociedade por cotas ou outras formas. Letra B. As entidades da administração indireta que sejam dotadas de personalidade jurídica de direito privado, em vista da maior flexibilidade do seu regime, são dispensadas de fazer licitação para realizar contratações. Está errado. A regra é que elas devem licitar, só que elas vão licitar aqui com base na Lei 13.303. Avançando mais um pouco, letra C. Somente por lei federal poderá ser criada a autarquia e autorizar a instituição de empresa pública. Está errado também aqui, por quê? Porque não é só no âmbito federal que você encontra a empresa pública, a autarquia e outras entidades. Nós temos também essas entidades nos demais entes da federação. Então é somente por lei específica, que pode ser uma lei de cada ente da federação que esteja criando a entidade. D. A empresa pública, a sociedade de economia mista e as respectivas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitas a regime de licitação e contratação idêntico
ao aplicável aos órgãos da administração direta, errado, né? Elas se submetem ao dever de licitar, como regra. Existem algumas exceções, né? Como, por exemplo, a atuação na área finalística ligada ao estatuto social da entidade, porém a regra é realizar licitações. Só que o regime licitatório é o da Lei 13.303. Volta para o quadro, letra E, a vedação constitucional à acumulação de cargos, empregos e funções públicas abrange também as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, ela se estende a toda a administração pública e alcança também as subsidiárias e entidades controladas. Então, alcança a administração direta, alcança a administração indireta, trata de cargo, emprego e funções públicos. Gabarito letra E é o gabarito dessa questão. Próxima questão, 24. A Lei 812, que estabelece o regime jurídico aplicável aos servidores federais, estatui uma série de comportamentos proibidos e outros que são autorizados ou tolerados nos termos do referido diploma. É permitido ao servidor público federal, letra A, manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil, contanto que haja autorização superior. Pessoal, lá nas vedações, lá na Lei 812, você vai encontrar a vedação que diz que é vedado ao servidor manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Isso aqui a gente encontra lá no nosso artigo 117. Letra B, participar nos conselhos de administração fiscal. Aqui não tem exceção, né? Não tem essa questão do superior. Participar dos conselhos de administração fiscal e de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou imediatamente participação no capital social. Aqui nós temos o dispositivo que ampara, que é a exceção lá do parágrafo único do artigo 117, que fala que a vedação do inciso 10, que é justamente aquela vedação de participar em conselhos, ela acaba não se aplicando justamente nesse caso aqui, quando a gente trata de conselhos, de administração fiscal, de empresas ou de entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, a participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços aos seus membros. Então, com isso, o gabarito é a letra B, porque é justamente a exceção e essa conduta é permitida, portanto. Letra C, aliciar subordinados a se filiar a partido político. É lógico que não pode, né? Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, desde que não mantenha relações de cunho comercial com seus entes públicos. Não existe essa exceção que a lei está criando aqui, ou que a questão está criando. Letra E, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, desde que autorizado pelo Ministro das Relações Exteriores. Também não existe essa exceção que a questão está colocando. Com isso, o gabarito é a letra B. Próxima questão, 25. No tocante às licenças e afastamentos dos servidores, a Lei 812 estabelece que o regime jurídico aplicável aos servidores públicos federais dispõe que, letra A, a licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo, será por prazo indeterminado e com proventos proporcionais. Não, ela é prazo indeterminado e sem remuneração. Letra B, o servidor investido em mandato eletivo ou classista poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato, desde que justificadamente. É lógico que não pode, né? Até porque o servidor estará licenciado durante esse período. Próximo quadro, próxima alternativa, letra C. A licença por motivo de doença em pessoa da família somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Perfeito, é justamente o que vai prever lá a nossa Lei 812, que trata lá no artigo 83, que poderá ser concedida a licença para o servidor em virtude de doença em pessoa da família, e nesse caso aqui ele exige que essa licença somente poderá ser deferida quando for impossível de você prestar isso simultaneamente com o serviço e for indispensável a assistência direta e imediata do servidor.
Letra D, o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia ou assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral e somente a ele retornando no ano seguinte, na verdade até o 10º dia após o pleito. E a letra E, após cada quinquênio de exercício, o servidor poderá, a seu exclusivo critério, afastar-se do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para tratar de interesses particulares. Está tudo errado isso aqui. Para começar, que isso é licença capacitação e não para interesses particulares, como colocou a questão. Segundo, essa licença é concedida a critério da administração pública. Então, por isso que ela está errada. 26. Júlio exerce cargo público efetivo de motorista em uma autarquia federal e durante o exercício funcional envolveu-se em acidente e causou danos patrimoniais a terceiros. Nesse caso, no tocante ao regime de responsabilidade civil, o referido servidor, pessoal, isso aqui eu comentei ainda, eu falei, entendimento da FCC não leva em consideração aquele entendimento do TRF4, porque o STF tem entendimento consolidado, inclusive após a prova, firmou jurisprudência nisso aqui por meio de repercussão geral. O servidor responde de forma subjetiva, ou seja, depende de dolo ou culpa e mediante ação de regresso. Então pode voltar para a questão, nós podemos colocar aqui diretamente o gabarito como alternativa a E e não tem nem o que discutir nessa questão aqui. Isso aqui é entendimento recente do STJ que firmou jurisprudência sobre o assunto. E aí, para a gente fechar, a questão 27 fala que a Lei 8429 estabelece o regime de responsabilidade em virtude dos atos qualificados como improbidade. Tal regime de responsabilidade se sobrepõe ao regime disciplinar, de modo que, iniciada a responsabilização por improbidade, deve ser suspenso o processo administrativo? Não, as responsabilidades são independentes e cumuláveis entre si. B, é aplicável ainda que não haja efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Perfeito. O artigo 21 da nossa Lei 8429 prevê que a aplicação das penas de improbidade independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, exceto em relação à pena de ressarcimento. Então, por isso que o gabarito é a letra B. Avançando aqui, letra C, de natureza civil, embora implique na aplicação de sanções privativas de liberdade. Ele, de fato, é de natureza civil, mas não tem pena privativa de liberdade, não tem prisão por um ato de improbidade. Impõe a responsabilização objetiva para os agentes públicos que, por sua conduta, causarem prejuízo ao erário. A responsabilidade é subjetiva, depende de dolo ou culpa. Na maior parte das situações depende de dolo e, no caso de lesão ao erário, permite a culpa. Não se aplica no tocante à proteção patrimonial das entidades de natureza empresarial mantidas ou controladas pelo Estado. Pessoal, onde houver recurso público, onde houver dinheiro público, haverá aplicação da lei de improbidade administrativa. Então, envolve sim as entidades mantidas com recursos controladas pelo Estado. Com isso, o gabarito aqui é a letra B. Aí tem gente que fala, professor, mas a alternativa não falou da exceção. Olha, pessoal, a gente julga as questões pela regra, né? E pela regra, o gabarito é mesmo a alternativa B. Com isso, a gente fecha aqui. Deixa eu só encerrar esse treco aqui, senão a gente vai perder aqui o nosso comentário. Com isso, nós encerramos aqui os comentários das nossas questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.